aconteceu, dona Maria? Pastor, eu comecei com uma dor na perna e ficava formigando e amortecia. Às vezes na reunião eu não aguentava nem ficar de pé, eu tinha que sentar. Só desculpa, durante mais ou menos quanto tempo ficou com esse problema? Ficou uns 3 meses. 3 meses sentindo essa dormência na perna? Sou uma dor na virilha e a perna ia amortecendo e ficava dormente. Eu tocava e não sentia. Não sentia, tocava e não sentia a perna? Não sentia, tocava 3 meses assim. Ficava amortecida. E o momento que a senhora tinha que sentar porque não aguentava ficar de pé? Sentava, porque começava a formigar, não sentia a perna e sentava. E aí? Aí tomando da água, determinei, graças a Deus, hoje eu estou bem, não estou sentindo. Está sentindo mais nada? Nada. Pula aí, senhora, pula aí. Olha aí, podia fazer isso? Não. Se não conseguir nem ficar de pé, imagine pular. Mas foi curada, Deus te abençoe. O quê? Peraí. Mas o quê? Tomei água não só por mim, mas pela minha filha, que ela tinha muita dor de cabeça constante. E graças a Deus agora ela está bem. A senhora também fez o tratamento pela sua filha? Tomava da água determinando a minha cura e a cura dela. E graças a Deus. Ela tinha o que mesmo? Dor de cabeça. E agora? Muita dor de cabeça. Sumiu também? Sumiu. Está curada. Palmas para Jesus, pessoal. Deus abençoe a senhora. Parabéns pela sua fé. Vem aqui, meu querido. Tudo bom? Bom dia. Qual é o nome do senhor? Geraldo. O que aconteceu, seu Geraldo? Eu tenho uma irmã que eu vi ela em 75, há um tempinho, né? 75. De lá pra cá eu não vi mais ela. E ela andou envolvida com macumbaria, bruxaria, essas coisas, né? E ela, há tempos que ela vive com uma depressão profunda. Eu entro em contato com meus parentes e eles sempre falam que ela está com uma depressão profunda, há tempos. E o marido dela morreu, deu um infarto, morreu, e a vida dela foi toda, depois que ela se envolveu com esse negócio de bruxaria, foi toda destruída, né? Aí eu fiz tratamento, comecei a fazer o tratamento da água, né? Primeiro, o filho dela, sobre ela e o filho dela, que eu nem conheço também, meu sobrinho. O filho dela bateu o caminhão, só sobrou os pneus do caminhão. E ele não teve nada, ele não teve nem... Deus guardou. E ela, com essa depressão profunda, ela usava um medicamento que o médico falou que ela não ia ter cura, de jeito nenhum. Vivia louca mesmo, né? Louca. E eu comecei a fazer, e eu ligando para minha sobrinha, os filhos dela, falando, e para meus irmãos também. Eu falando para eles que ela ia ser curada, que eu estava fazendo um tratamento. Eles creem, né, pastor, porque o pessoal é católico, né? Sabe como é que é? Quando é dias para cá, eles vêm falando que eles não sabem o que está acontecendo com minha irmã. Porque eles que ela foi curada, ela tomava aquele remédio faixa preta, né? Remédio para louco mesmo, loucura. Inclusive na sexta-feira, agora eu tornei ligar, eles falam que não sabem o que aconteceu com ela. Minha irmã foi curada. Foi curada? Senhor. Já estava sendo dada como louca. Como louca. Diz que ela não ia ter cura, de jeito nenhum. As filhas dela, o filho também, tem um filho esse que bateu o caminhão aqui. Né? Que não teve nenhuma reunião, só sobrou os pneus do caminhão, né? E minha irmã está curada. Só fazendo o tratamento aqui por ela, bebendo da água, pensando nela. Sim, senhor. Olha aí, pessoal. Você vê que quando a pessoa ela crê, não tem como dar errado. Você vê que quando a pessoa ela crê, funciona. Bebendo da água aqui, pensando na irmã. Ela mora onde? Mora em Garanhuns. Garanhuns, Pernambuco. Então só bebi aqui pensando nela lá em Pernambuco. E ela foi livre. Foi livre. Tá bom, minha irmã. Boazinha? Boazinha, minha irmã. Inclusive na sexta-feira agora eu liguei. Minha irmã falou, Geraldo, não sei o que aconteceu. Eu falei para ela, contei para ela, vocês não creem, mas pode ter certeza que foi a mão do Senhor Jesus. Eu tenho certeza disso. Está livre, pessoal. O espírito da loucura foi arrancado. Parabéns pela sua fé, meu amigo. Deus abençoe. Vem aqui, senhora. Qual o seu nome? Rose. O que aconteceu? Pastor, ontem pela manhã a esposa do meu sobrinho tentou suicídio. E ela cortou os pulsos e ingeriu uma quantidade muito grande de medicamento, taxa preta, que até então eu desconhecia que ela estava passando por esse problema. Aí, quando eles dormiram, né, quando meu sobrinho acordou com ela já ofegante, babando, né, espumando, já estava desacordada, né. Aí chamaram o SAMU, tal, levaram ela para o médico e falaram que ela, pelo tempo já, porque ela tomou e dormiu, e ele não viu, então já tinha ido para o sangue dela,
fizeram lavagem, mas não tinha mais jeito. Aí, quando meu irmão me ligou e falou o que estava acontecendo, eu estava vindo da casa da minha outra irmã, que eu tinha ido lá conversar com ela. Voltei para casa rapidinho e eu tinha deixado um pouquinho de água, porque à noite eu tinha levado água para minha outra cunhada que estava com bronquite, né, e estava passando mal, e eu falei, eu não vou te dar a garrafa toda a água, vou deixar um pouquinho, eu deixei só um pouquinho de água, tipo 2 dedos. E nem eu, assim, sabia por que eu deixei aqueles 2 dedos de água. E aí na hora que eu desci, quando meu irmão me falou, eu desci correndo na ladeira, né, eu falei, vou chegar em casa, vou tomar água por ela. E cheguei em casa, me ajoelhei, orei a Deus, peguei a água e falei, a Deus, ela não pode tomar, porque ela já estava em coma, né? Mas eu vou tomar por ela. E através da minha fé, ela vai ser curada em nome de Jesus. Tomei a água. Em seguida, minha irmã me ligou. Olha, o médico falou que não tem mais jeito. Realmente, agora já está todo mundo indo para o hospital. Eu falei, pode ficar tranquila, ela vai sair dessa. Aí meu filho estava no quarto, ouviu. Aí já veio e falou, o que aconteceu? Eu contei, ele imediatamente também já pegou a água, outra água que ele tinha, já pegou o azeite, entrou no banheiro, só via ele orando, abriu o jejum e falou, vamos para o hospital. Aí fomos para o hospital. Chegamos lá no hospital, ela realmente estava em coma, né? A gente não podia fazer nada, só damos assistência mesmo à família e falamos, olha, agora é orar. A gente tinha reunião dos jovens, aí viemos para a reunião. Aí quando saímos da reunião, nós fomos no hospital novamente, ela continuava no mesmo jeito. Agora de manhã, antes de nós irmos para a igreja, o telefone tocou e ela, para honra e glória do Senhor, saiu de coma. Saiu do coma? Do coma. Tá bem? Tá bem. Tá vendo, pessoal? Usou a fé, Deus livrou ela da